ce matin, elle va paraître un petit peu étrange comme ça, mais je pense que vous retrouverez un peu vos petits au fur et à mesure. Elle s'intitule Maître du feu et de la terre, des champs de la Gibraltar dans le domaine nacional do château de Saint-Germain-en-Laye, que é. Então essa exposição vai parecer estranha no começo, mas vocês vão se encontrar conforme a gente avança, e se chama Mestres do Fogo e da Terra, dos campos da Idade do Bronze do Sítio Nacional de Saint-Germain-en-Laye, que está na foto. C'est un projet que j'ai réalisé avec une archéobotaniste qui s'appelle Françoise Tout-le-Monde. É um projeto feito com uma arqueobotânica que se chama Françoise Tout-le-Monde. Donc de 2025 à 2026, de juin 2025 à juin 2026, le Musée d'archéologie nationale va présenter une exposition consacrée à l'âge du bronze en France, intitulée Les Maîtres du Feu, qui montre à voir les innovations technologiques et sociales de l'âge du bronze européen et particulièrement français. De 2025 até junho de 2026, o Museu de Arqueologia Nacional apresenta uma exposição consagrada à Idade do Bronze na França, chamada Mestres do Fogo, que mostra as inovações tecnológicas e sociais da Idade do Bronze europeu e principalmente francês. Cette exposition, dont je suis une des commissaires, a été réalisée avec l'Institut national de recherche archéologique préventive français et l'Association pour la promotion des recherches sur l'âge du bronze. Essa exposição, do qual ela é uma comissária, foi realizada com o INRA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Arqueológica Preventiva, e o APRA, que é a Associação para a Promoção das Pesquisas sobre a Idade do Bronze. Alors cette exposition, elle se tient dans un château, près de le château de Saint-Germain-en-Laye, qui est une commune d'abord de Paris, dans la banlieue parisienne. Et ce château abrite depuis le 19e siècle le Musée d'archéologie nationale. Et pour la première fois de son histoire, en complément de l'exposition d'objets qui a lieu dans le château, on a souhaité présenter dans le parc qui borde le château, qui va avec le domaine du château, des espaces cultivés qui illustrent les pratiques agricoles de l'âge du bronze. Essa exposição acontece no Castelo de Saint-Germain-en-Laye, que é uma cidade próxima de Paris, e esse castelo abriga o Museu de Arqueologia Nacional francês. Para a primeira vez na história, esse castelo está abrigando também uma exposição no parque em volta, com espaços cultivados da época que é tratado na exposição. Alors, comme il s'agit d'un grand parc à la française, un domaine national, voilà à quoi ressemble le parc du domaine de Saint-Germain-en-Laye, nous n'avons pas pu faire n'importe quoi, ni n'importe comment, ni n'importe où. Je peux vous assurer que nous avons en France des réglementations très précises autour du patrimoine national, et dans un parc national, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc on est allé tout doucement, et les jardiniers du domaine du parc se sont beaucoup méfiés dans un premier temps des plantes sauvages. C'est un peu comme ça qu'ils les considéraient, que l'on allait introduire dans leur parc. Donc ça a été compliqué. É um jardim clássico da moda francesa, parece Versalhes, então é bem regulamentado, não pode fazer qualquer coisa. Os jardineiros que cuidam do jardim estavam muito desconfiados das plantas que foram introduzidas no começo. Alors, dans un premier temps, on avait espéré aller là, mais on n'a pas pu, c'était pas possible. Donc du coup, on est allé là. En fait, c'est l'espace un peu relégué dans lequel on nous a laissé faire un peu ce qu'on voulait, parce qu'on était à l'écart du grand parc, mais vous verrez juste à côté, et qu'on allait pouvoir cacher un gros blocos de la Deuxième Guerre mondiale qui finalement était assez moche, et on s'est dit, bon, si on laisse les archéologues faire des trucs moches devant, c'est pas grave. Então aquela parte da imagem anterior, que é o jardim clássico francês, não podia muito mexer, daí eles encontraram esse espaço que fica mais na lateral, que eles puderam implantar, e ainda mais para integrar e esconder esse edifício da Segunda Guerra Mundial que está meio abandonado.
Et alors, ceci dit, pourquoi faire un jardin de l'âge du bronze? C'est quand même une drôle d'idée au départ que nous avons eue là. Mais en fait, ça nous a paru évident, parce que aussi immuables et lointaines qu'elles nous apparaissent, ces sociétés du néolithique et de la protohistoire ont pratiqué une agriculture qui n'a jamais été figée, qui a été très vivante, très diversifiée, et qu'il était nécessaire que l'on montre, parce que maintenant on a des informations. Mais d'abord, expliquons les termes. O primeiro, parece não é muito evidente por que fazer um jardim da Idade do Bronze, mas essa agricultura dessa época, ela é bem viva e dinâmica, então eles quiseram mostrar nesse projeto. Le néolithique en France, ça concerne finalement l'arrivée des premiers colons, je dis bien, d'origine anatolienne, de Turquie, à partir de 5500 avant Jésus-Christ. D'accord ? L'agriculture en France, elle est importée. Elle nous vient du Levant, du croissant fertile, et elle est arrivée là au cours du 6e millénaire avant notre ère. Ça, c'est un premier point important. O Neolítico na França começou com a chegada de colonos que vieram da Anatólia, da Turquia, lá por volta do ano 5500 a.C., e eles que trouxeram a agricultura para a França. La proto-histoire en France, ce qu'on appelle la proto-histoire, qui comprend l'âge du bronze et l'âge du fer, elle est située dans cette période du 3e millénaire au 1er millénaire, en fait de 2500 avant Jésus-Christ à 50 à peu près avant Jésus-Christ, qui constitue l'occupation, la colonisation du pays par les Romains. Foi nessa época de mais ou menos de 2500 até anos 50 a.C., a idade do ferro e do bronze, que os romanos ocuparam o território francês com a agricultura. Et le terme proto-histoire en soi est très intéressant. C'est-à-dire qu'on considère que l'âge du bronze et l'âge du fer, ce n'est pas l'histoire. C'est avant l'histoire. C'est un peu comme un prototype. Ça signifie que lorsqu'on a créé le mot proto-histoire, à la toute fin du 19e siècle, on considérait que les peuples de l'âge du bronze et de l'âge du fer, les Gaulois, n'étaient pas encore rentrés dans l'histoire. Finalement, ça nous fait des points communs, je pense. Essa época que ela falou é chamada de proto-história, quer dizer que é um protótipo e não entra muito na história desse povo dos gauleses que viviam nessa época, e esse termo foi forjado no século XIX, esse termo de proto-história. Pendant longtemps, on a donc considéré que l'histoire en France commençait avec la colonisation romaine. Les Romains apportent quoi? Ils apportent l'écriture, ils apportent la ville, et ils apportent autre chose de très important pour nous, qui sont les grandes plantations de type monoculture, les latifundiales. Durante muito tempo consideraram que a história na França começava com a chegada dos romanos, porque eles que trouxeram a escrita, as cidades e as grandes plantações de monocultura. Ça aussi, ça nous fait des points communs. O que tem pontos comuns com o Brasil. Pendant longtemps, les sociétés antérieures à l'époque romaine ont été très mal connues en France, sauf à travers le seul regard du colonisateur qui écrivait sur lui, c'est-à-dire les Grecs et les Romains. Os povos antes da chegada dos gregos e romanos eram muito poucos conhecidos, e eles eram conhecidos sobretudo pelo olhar dos colonizadores gregos e romanos. Et c'est l'archéologie, notamment l'archéologie récente, qui s'est développée depuis la fin du 19e siècle en Europe, et plus particulièrement depuis le développement de l'archéologie préventive ces dernières années, que l'on commence à réellement connaître ces sociétés anciennes. C'est la Gaule indépendante, comme l'appelle mon collègue Laurent Olivier, avec un peu de nom. Foi com a arqueologia que se desenvolveu lá pelo século XIX que eles começaram a conhecer essas sociedades antes da chegada dos romanos e dos gregos, e também com o desenvolvimento da arqueologia preventiva, que eles começaram a conhecer. E tem o termo aí, a Gália independente, como chama o colega dela com humor. Alors, l'exposition qu'on a présentée de cette période, consacrée à cette période, essaie de présenter tous les aspects de cette culture de l'âge du bronze qui finalement
finalement est assez mal connu. Et c'est pourquoi nous avons choisi de monter un projet de jardin de l'âge du bronze en parallèle de l'exposition d'objets, pour montrer aussi le vivant et l'extrême diversité des cultures telles que nous l'a appris l'archéologie préventive à partir des graines et des pollens que l'on recueille sur les sites arqueológicos. Essa exposição que nós montamos é consagrada a esse período para ajudar a gente a entender esse período que é pouco conhecido. É por isso que eles montaram esse jardim da Idade do Bronze em paralelo com a exposição dos objetos, para eles mostrarem essa parte viva e a diversidade dos objetos dessa era, com as sementes e com a agricultura. Et présenter l'agriculture de l'âge du bronze avait particulièrement du sens parce que c'est une époque où la dynamisation des réseaux d'échange va favoriser l'introduction sur le territoire de nouvelles plantes cultivées dans certaines zones d'Asie, telles que l'épeautre, le millet, l'herse, la caméline, et parallèlement à ça, des savoir-faire associés qui permettent un renouvellement des agrosystèmes. Foi nessa época da Idade do Bronze que começaram os circuitos mercantis na Europa, daí as sementes começaram a circular e sementes novas, plantas novas chegaram na França. Et ce phénomène qui s'est déroulé à l'échelle de l'Europe est suffisamment important et a des conséquences suffisamment fortes sur la démographie, notamment sur le peuplement, pour qu'on puisse parler d'une troisième révolution, the third revolution. Essa dinâmica também aconteceu na parte demográfica, porque a população cresceu e eles podem até chamar isso de terceira revolução alimentar. Les stratégies agricoles de l'âge du bronze privilégient la diversité et la complémentarité des productions, le maintien de la fertilité des sols, la sécurité plutôt qu'un aléatoire surplus. Il n'y a pas de grenier, ou très peu à l'âge du bronze, il n'y a pas réellement de gros stocks réalisés, mais par contre on va avoir un certain nombre de cultures tout au long de l'année qui vont permettre d'avoir une alimentation garantie de manière quasi permanente. A estratégia agrícola da Idade do Bronze privilegia mais a segurança alimentar, não tem muitos silos e não tem estoque de comida. C'est notamment très différent de la période qui va suivre, de la période gauloise, où là on a beaucoup de greniers dans les à côté des habitats, et notamment aussi beaucoup de ce qu'on appelle des faux silos, c'est-à-dire des trous coulés dans la terre pour conserver le grain pendant plusieurs mois. O período seguinte, que é o período dos gauleses, já começa a ter bastante silos e estoques de comida totalmente longe. Il n'y a rien de tout ça. Donc, en ce sens, les pratiques agricoles de l'âge du bronze, elles font un peu écho à nos préoccupations contemporaines en proposant des solutions, ou en tout cas une diversité, une rediversification, là où l'agriculture moderne nous a un tout petit peu mis dans une impasse. E essas técnicas agrícolas da Idade do Bronze também fazem eco com os problemas atuais, que propõem soluções diferentes para nós podermos aplicar hoje. Donc, faire cette exposition bis de l'agriculture à l'âge du bronze à Saint-Germain-en-Laye, dans un secteur qui est quand même très urbanisé et puis très bourgeois, très chic, au milieu d'une population de cadres essentiellement, ça avait pas mal de sens. L'exposition dans le domaine a été réalisée en partenariat avec l'Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et a bénéficié du don de variétés anciennes de céréales par des agriculteurs du réseau Semences Paysannes et le Conservatoire de céréales d'Arvalis. Essa exposição foi feita em parceria com o Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye e também teve doações de agricultores de uma rede de agricultores que chama Sementes Camponesas e o Conservatório de Cereais de Arvalis. Elle s'est déroulée essentiellement sur 2 années, 2024 et 2025, parce qu'il y a eu une première année test et un modèle réduit en fait qui a permis d'essuyer certains plâtres, et puis une année grandeur nature, là, que vous voyez ici, où on a développé l'essentiel de l'exposition agraire. Essa exposição aconteceu principalmente de 2024 e 2025 e o primeiro ano foi meio teste para eles conseguirem se adaptar e depois ficou em tamanho real, no tamanho proposto initialement. On a pu occuper 2 espaces
de ce grand parc à la française. Le premier, qui est donc situé à proximité du château, qui est une sorte de jardin pédagogique d'environ 240 mètres carrés, présentait l'ensemble des plantes domestiques de l'âge du bronze sur des parcelles entourées d'un petit enclos que l'on voit un peu au premier plan, là, qui avait été réalisé en bois. Et au fond, le long du blocos, on avait réalisé une sorte de haie vive, puisque l'agriculture à l'âge du bronze est essentiellement une agriculture bocagère qui est constituée de petites parcelles protégées par des petites haies, dans lesquelles on trouve aussi effectivement beaucoup de ressources. Eles ocuparam 2 espaços do jardim francês. O primeiro é esse com 240 metros, que eles dividiram em parcelas, pequenos bocages separados por grama e cercas vivas. Et le second espace, alors voilà, là vous voyez du dessus le petit jardin, et vous vous rendez compte de la proximité avec le parc à la française juste à côté, mais on est quand même dans une espèce de dent creuse. Oui. Esse é o segundo espaço, que fica bem perto do castelo, que eles instalaram aí no mesmo modelo do outro, dividido em parcelas. Et ça, c'est le deuxième espace qu'on a pu occuper dans ce grand parc à la française, juste à côté d'un espèce d'immense esplanade qui a une belle vue sur Paris. On a créé un immense espace circulaire, enfin immense, par rapport au petit jardin de 800 mètres carrés, dans lequel on a semé des céréales, essentiellement donc des céréales anciennes. Et cet ensemble assez spectaculaire, qui avait une forme rayonnante, est inspiré des rouelles de l'âge du bronze et évoque aussi le soleil, qui est un symbole très très important de l'âge du bronze européen. Et à l'intérieur de ce soleil, on avait aménagé des chemins de façon à ce que les gens puissent se promener à l'intérieur de cet espace. Et vous voyez là juste à côté, c'est le moment où on a fait les moissons, puisqu'on est allé jusqu'à faire les moissons dans ces cultures. Esse é o outro espaço que é bem maior, de 800 metros quadrados. Dá para ver Paris no fundo. E ele é redondo, simbolizando o sol. Tem caminhos para você andar através dele. E eles fizeram uma recolta desses cereais antigos. Les deux pôles étaient absolument ouverts au public, sans intervention de médiation, mais des visites-conférences ont par ailleurs été organisées lors de différentes manifestations, comme les rendez-vous au jardin, les journées européennes de l'archéologie, les journées du patrimoine, etc. Et toutes ont rencontré beaucoup de succès. La beauté des céréales anciennes, et puis des pois, et on avait aussi la caméline et le lin, c'est vraiment très très bon. La diversité des cultures, tout ça ont vraiment été très apprécié des promeneurs et des visiteurs. Os 2 espaços foram totalmente abertos ao público e eles também organizaram visitas guiadas e exposições, conferências, e foi muito apreciado do público. Alors, on ne s'est pas totalement arrêté là, parce qu'en fait, la récolte que l'on a pu faire de ces céréales nous ont servi pour d'autres actions pédagogiques. Par exemple, on a travaillé les plantes textiles avec l'école ESMOD à Paris. Ces plantes textiles, oui, je termine juste. Visite des classes de collèges départementaux, les moissons expérimentales ont été faites par le Muséum national d'histoire naturelle. Et puis par ailleurs, on a travaillé avec un collectif de 2 artistes bouillon-brune, de manière à créer même une sorte de repas de l'âge du bronze qu'on aura pu recréer au sein du château, et dont vous voyez ici l'exemple. Eles também usaram os frutos da colheita para fazer parcerias com outros institutos, principalmente os cereais que podem ser usados para a parte têxtil. E eles também conseguiram criar uma refeição da Idade do Bronze que está na foto. Qu'est-ce qu'il y a dans le repas de l'âge du bronze? Alors, il y a des choses comme des figues qui sont plutôt de l'âge du bronze de Méditerranée, mais ça marche quand même. Il y
y a du porc, parce que le porc, le bœuf était vraiment assez consommé. Il y a des pois, il y a... qu'est-ce qu'il y avait mis encore il y a un certain nombre de céréales comme l'épeautre, les blés anciens qui ont été utilisés. Il y a des pommes, des petites pommes sauvages. Il y a des baies, pas mal de baies, des raisins sauvages aussi. Voilà. Et on joue beaucoup, enfin, en tout cas les Brume avaient beaucoup joué sur la présentation. Tem figo, porco, tem cereais antigos, uvas, maçã, épeautre. Alors, et beaucoup de fèves aussi. Oui, beaucoup de fèves à l'âge du bronze. En fait, un des plats de l'âge du bronze qui est assez classique, ce serait le petit salé gentil. Ah, sim, lentilha. Oui. O haxixe aussi, il y avait? Non, pas encore. Ça, c'est pas mal. Oui, ça arrive plus tard. Fazelos? Des fèves? Ela é uma espécie de genre fazelos? Des fèves, oui, avec plein de fèves qui ont... Tem alguns artigos com isso. Mais on n'a encore rien vraiment publié, c'est tout récent. Ça a eu lieu au mois de septembre, juste de cette année. Et il va falloir effectivement, pour publier tout ça, on a accumulé une grosse documentation. Uma documentação grande, mas ainda não foi publicado porque esse agora esse ano setembro. Seguimos então com a apresentação do Etienne Comte, artista, curadora. Eu acho que vou falar em francês também, porque eu gostaria de estar presente. Tu veux... Très rapide. Eu vou estar on time. Bonjour, bon dia à tous et todas. Donc moi je suis artiste et je fais un peu tout sauf de la peinture. É artista e faz um pouco de tudo menos pintura. Et depuis 10-12 ans, je travaille souvent à l'intersection de la sculpture, de l'architecture et des manières de produire de la nourriture pour le présent et pour le futur. Desde os 12 anos trabalha com arquitetura, escultura na intersecção e modos de produzir comida. Donc là c'est un prototype à la fois sculpture, œuvre, qui est à la fois une sculpture et un espace, un mini-espace de production, un archipel végétal et nourricier pour le futur et pour la montée des eaux. É uma obra, uma escultura, um arquipélago que produz comida com a questão da subida das águas. Aqui, pessoas do Brasil, vous reconnaissez talvez esse espaço. En 2015, j'étais en résidence artistique à la FAP, Praça do Patriarca. Em 2015 ele fez residência na FAP, Praça do Patriarca. Et je marchais souvent de chez ma femme dans la zone à Norte jusqu'à Praça do Patriarca, je marchais tous les matins à pied de là-bas. Ele caminhava da casa da namorada até a FAP e atravessava a ponte. A ponte do Casa Verde, talvez você conhecem. Et je travaillais sur le même
travail qu'on a vu précédemment. Et donc j'avais ce désir de produire des dessins qui seraient un peu des rêves d'agroécologie ou de transformation de l'espace de Tietê pour le rendre, de la rivière Tietê pour le rendre restauré et le rendre plus vivant. E com essas travessias da ponte, ele foi ter desejo de fazer desenhos agroecológicos para tornar vivo esse rio Tietê. Desenhos ou sonhos também. Je fais aussi des films. Ça, c'est un film, c'est une collaboration avec mes voisins en France, dans un petit village de Bourgogne, qui sont agriculteurs. Donc, j'ai fait un film avec 2 agriculteurs. Isso é filme também que ele faz lá dos vizinhos dele, de pequeno vilarejo da Borgonha. C'est un espace où je jouais quand j'étais petit, ce champ. É espaço onde ele brincava quando era pequeno, esse campo. Et en 2017, quand j'ai proposé de collaborer avec ces 2 frères qui sont agriculteurs en agriculture organique, biologique, pour faire un film sur ce champ et observer le champ pendant 1 an. Em 2017, ele propôs para esses 2 agricultores que fazem agricultura orgânica para filmar esse campo durante 1 ano. Voilà, on peut, Fabio, possible d'être au quatre ou... Voilà. Et est-ce que tu as reçu l'image? L'image seule? Ouais, l'image seule. Promis, ça sera 15 minutes. Toujours 10 minutes. Je vais te présenter un projet qui est très connecté avec la présentation de Roland. Parce qu'il faut savoir que le projet Bifurcation Végétais est né de discussions avec Karen, mais aussi de discussions antérieures avec Roland sur la question de l'agriculture. E ele vai apresentar projeto que é muito ligado com o que a Rolando falou, porque é projeto que ele colaborou não só com a Karen, mas com a Rolando também. J'ai collaboré avec la même institution que Roland, qui est le Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye, pour faire un ensemble qui se trouve à l'intersection entre une sculpture, un chant et une architecture. E ele também colaborou com a mesma instituição que a Rolando, que é o Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye, para criar essa obra que é uma escultura. Et là, en fait, une œuvre artistique peut être plusieurs choses. Ça peut être un espace social. Ici, c'est comme un amphithéâtre. Ça peut être un espace social. Ça peut être un objet esthétique. Et ça peut être un champ. Ça peut être un espace de production de nourriture. E essa obra artística pode ser várias coisas, espaço de produzir comida, uma escultura ou uma área social, um anfiteatro. Et ici, l'idée, c'était que chaque année, il y ait une rotation de plantes effectuée par l'équipe pédagogique du lycée, de l'agricampus. E a ideia é que todo ano eles possam fazer uma rotação de culturas com a equipe do Agrocampus. Donc là, vous voyez en bas, on ne voit pas très bien, mais ici c'est une culture mixte, culture associée en organique, agriculture organique, avec des semences organiques, de mes amis avec qui j'ai fait le film avant. E essa é uma plantação orgânica, que é as sementes dos colegas da Borgonha que fazem agricultura orgânica. Et ici c'est une plantation de orge et pois. Cevada e pois. Ervilha. Ervilha é uma plantação. Porque os dois plantas trabalham à main. Ils s'aiment entre eux puisqu'il y en a un qui apporte, c'est 2 plantes qui s'associent pour plein de raisons qui peuvent être cultivées ensemble. São 2 culturas que contribuem uma com a outra e são boas plantadas juntas. Voilà. Je vais repasser à l'autre PDF.
Parfait, merci. Et là, je vais terminer avec un travail en cours sur un arbre. C'est un travail à la fois personnel, collaboratif, où je m'intéresse à un arbre dont les fruits étaient consommés à l'âge du bronze et qui sont encore un peu consommés en Europe et en Méditerranée, mais ça a été complètement effacé par la colonisation romaine, par l'agriculture intensive et puis par la consommation post-Seconde Guerre mondiale, etc. N'oublie pas, c'était conçu par les parties pour les ménages. Aussi, c'est vrai. C'est un point important aussi, cette technologie. Et c'est, comme le dit Roland, c'est un fruit qui est toujours donné en Espagne, par exemple, pour les cochons. E esse é um trabalho ainda em andamento de uma planta que era muito consumida na Idade do Bronze, mas depois foi se perdendo com a época romana e também depois da Segunda Guerra Mundial, mas que ainda é consumida na Espanha dando para os porcos, por exemplo. Et cet arbre, il est très très commun en France, donc c'est un peu dommage qu'on ne mange plus ces glands, puisqu'en fait c'est une source nutritive extraordinaire. É uma planta muito comum na França, é uma pena que não seja comido mais hoje em dia, porque é muito nutritivo e bom para a saúde. Et pourquoi Moi, je fais la petite tout à l'heure parce que par rapport, Oui, c'est clair. Vamos falar depois. Donc ici c'est très beau, vous pouvez voir les feuilles qui sortent au printemps. Aí vocês podem ver as folhas que abrem na primavera. É a castanha, que a gente não tem essa castanha no Brasil. Castanha portuguesa? Não, não é a castanha portuguesa, não, é aquela. C'est toujours difficile de faire une photo d'un arbre, de faire un dessin d'un arbre, parce qu'ils sont très grands. Donc ici, vous pouvez voir ici des chênes. C'est des arbres qui sont grands, pas aussi grands que les arbres du territoire brésilien. Et ici, vous pouvez voir les feuilles qui sont très caractéristiques, on dirait des mains avec des doigts ronds. Et ici, vous pouvez voir les fruits qu'on appelle les glands en français. É sempre difícil tirar foto de árvores porque elas são muito grandes, pelo menos para a França, não tanto quanto as árvores brasileiras. E aí vocês podem ver as folhas em formatos de mão e os frutos, Qui s'appellent les glands. que se chamam Não. glan. Como Pelote. Glanda. Não sei em português se é. Non, glanda. Não, é assim. Aquí, ici, vous pouvez voir une petite récolte de ces fruits qui ont une coquille et qui, dedans, il y a une amande qui est le fruit qu'on peut consommer. Aí tem uma colheita das frutas que tem uma concha, uma casca e dentro tem uma amêndoa, uma noz que a gente pode consumir. Donc depuis quelques années, je mène un travail d'apprentissage et d'apprentissage collectif des techniques de consommation et de transformation de cette plante, puisque c'est très difficile de trouver des transmissions directes de personne à personne de cette plante. Et il faut savoir, je fais un peu long, mais tout le dis, que c'est une plante qui a été extrêmement consommée dans le monde entier, et notamment dans le livre de Graeber, et on en parle, en Californie, où c'est une des plantes majeures de la consommation, par exemple des peuples autochtones du nord de la Californie. Ça fait beaucoup. Era uma planta que era muito consumida pelos indígenas da Califórnia e ele está fazendo um trabalho de aprendizagem para ver como é que pode transformar e consumir esse fruto. Parce que c'est difficile de trouver aujourd'hui des gens qui peuvent transmettre de façon directe en Europe les connaissances. Porque na Europa é difícil de achar pessoas que transmitam diretamente os conhecimentos sobre esse fruto. Voilà, donc là c'est tout un ensemble de workshops, d'ateliers que je fais dans différents lieux ici en Bourgogne pour justement refaire tout le cycle de la collecte, de la transformation et de la nourriture. Aí são as fotos de ateliês que ele fez na Borgonha para os ciclos da fruta. Il y a des techniques spéciales. Là, c'est aussi un autre workshop que j'ai fait pendant la pandémie, où ça demande beaucoup de temps collectif. Il faut enlever l'écorce. C'est un travail assez dur. Esse é um outro workshop e é uma coisa trabalhosa porque tem que tirar a casca Si. em grupo. Si vous voyez bien ici l'écorce,
et à gauche l'amande. Et ce travail, il faut vraiment faire ça de façon collective parce que ça demande beaucoup de temps d'enlever les écorces à la main. E aí você vê à direita as cascas e à esquerda as nozes, e é um trabalho muito trabalhoso, muito difícil, tem que ser feito de maneira coletiva, preferencialmente. Et comme le manioc, on ne peut pas consommer directement les fruits. Donc il faut les laver dans l'eau pour enlever le tanin et les substances que le corps humain ne peut pas manger. E elas não podem ser consumidas diretamente, como igual a mandioca, você precisa lavar e retirar as substâncias que o corpo não pode, os taninos que não pode consumir. Et en tant qu'artiste, quand je vois la beauté du soleil qui traverse le tanin, quand je vois la beauté des écorces, c'est à la fois une expérience pratique, mais c'est aussi une expérience sensorielle et esthétique. E como artista tem a beleza do sol batendo nesses objetos e a experiência artística e sensorial. Bon, on peut faire de la farine. Ici, c'est une farine. Essa é uma farinha que a gente pode fazer a partir dessa fruta. Ici, c'est un exemple de galettes, de crêpes qui sont faites avec 100% farine de chêne. Isso é um exemplo de crepe feito com farinha 100% de carvalho. Voilà, avec des farines empaquetées à droite. Farinha compactada. Et ici, c'est comme je disais, je ne vois pas parfois de frontière entre une sculpture et un processus de production de nourriture ou un processus de transformation de nourriture. Parfois, les deux expériences sont tellement proches. Et c'est ce que je présente aussi dans l'exposition ici. E nessa exposição também apresenta esse, por exemplo, que não tem fronteiras entre uma produção de comida e uma escultura. Ici, c'est l'exemple d'un pain. Là, par contre, c'est un mélange de farine de chêne et de farine de blé. Isso é um exemplo de pão, mas também misturado com a farinha de trigo. Né? Et comme je l'ai dit, ces projets pour moi sont à la fois des expériences. Ouais, c'est terminé. Sont à la fois des expériences d'apprentissage, mais aussi des expériences esthétiques où il y a des films, des objets, des livres. Então, uma experiência estética, mas também sensorial, com os filmes e os livros. Voilà, donc là, c'est un livre. Et c'est livré, Estano Exposição. C'est un livre où il y a des poésies, des travails avec des personnes qui font de l'ethnobotanique, des textes, etc. Esse livro está na exposição, um trabalho de pessoas que fazem agrobotânica, Odysseus textos e imagens. Daís Carvalhos. Et la dernière image. Et un film que j'ai fait avec deux collègues pendant la pandémie, qui est, bon, je ne peux pas trop en parler, mais voilà, pour dire que ça peut être aussi, tout peut être fait en même temps, un film, de la farine, ça c'est un film qui se passe dans le futur, c'est une histoire avec des chaînes. Esse é um filme que ele fez durante a pandemia com dois colegas, um filme que se passa no futuro e é sobre os carvalhos. Et là je termine sur une image voilà, un peu rêveuse de ce film, qui est aussi un écho, je ne sais pas si tu connais cette pierre dressée qui est à côté de Milly-la-Forêt. Non, je ne connais pas. Voilà. Et c'est une pierre qui date de l'âge du bronze, j'imagine. Peut-être néolithique. Peut-être néolithique, voilà, et qui se trouve. Voilà. Donc ça fait partie du film, mais c'est aussi un objet réel qui a été façonné par les humains à un moment où il y avait sûrement une consommation de chêne associée à une agriculture que l'on pense un peu plus traditionnelle entre guillemets. E essa é uma foto de uma pedra e é um extrato do filme, e assim a gente pode pensar numa agricultura diferente. Et c'est une pierre qui a été dressée il y a 4 ou 5 000 ans à peu près. 6 000. 6 000. Ici, c'est 4 000 millénaires. 6 000 ans. É uma pedra que tem 6.000 anos. Voilà. Muito obrigado. Temos agora o Sr. Francisco e o Frank, e eu ainda.
vocês têm. Uma pergunta, Etienne. Il n'y a pas de trace de machine pour casser la casque de... Par exemple, aux Vestidos États-Unis, il y a des gens uma qui... máquina que quebra a casca, não? Il y a des gens qui utilisent des choses qui sont faites pour les noirs. Mais certaines, en fait, il n'y a pas de machine. Ouais, tu peux trouver aux États-Unis, par exemple, des machines qui sont faites, mais c'est plutôt pour d'autres. Mais dans l'âge de bronze, quand il mangeait ça beaucoup, j'imagine qu'il n'était pas en train de casser ça à la main. Ah, il fait ça avec des germes. C'est la germe. Ok. Ouais. En fait, Exact. roast, et you can tell it here. We can have a substitute of coffee. Sim, ou baixar também. Étienne, glande de chêne. Glande de chêne. Le talent, je peux l'utiliser en essayer en peinture. C'est aussi un truc médicinal. Avec la terre aussi. Vou passar para a penúltima apresentação na mesa de hoje, com Fran Danila e Francisco Danila, artistas, conhecedores da região. Sou Francisco Paio da França, também irmã do Frank. Sou Francisco publicou recentemente um livro junto com a França, o Livro do Mundo, com os desenhos, as aquarelas do Frank. Produziu uma série especialmente para essa exposição. Eu queria agradecer a presença de vocês, a paciência para apresentar hoje, né, no nome que nos atende. E é isso, por favor. Eu vou pedir só para vocês irem falando. Vou fazer a tradução. Ah, tá bom. Por favor. Aí eu vou, quando faltar 5 minutos, eu aviso você. Obrigada. Francisco que vai começar. Vocês Tem microfone? Vocês querem microfone? Será? A gente talvez não se bom. Acho que a gente não tem microfone aqui. Não pode ser. Então, só falar um pouquinho mais alto, por favor, tá? Para a gente escutar e poder fazer a tradução. Não, esse espaço aqui não tem microfone. Isso aqui. Então, primeiro vou me apresentar. Sou Frank Banila. Sou do povo Banila, do Alto Rio Negro, noroeste amazônico, bem no final mesmo, entre fronteira Colômbia, Venezuela, afluente do Rio Negro, que é Rio Içama, onde se concentra a maior parte da população Banila. Acho que o rio tem, muito longo para subir, mas as comunidades têm cerca de 94 comunidades Banila, Banego e Paco, que deságua na Colômbia. E representar o povo Banila, que é um privilégio muito grande para a gente, meu pai, a França, que não pôde estar aqui presente, mas a gente veio representar em nome dela e trazer um pouco do que a gente vem trabalhando, né? Eu sou artista recente, trabalho muito, acho que já tenho uns 3, 4 anos que trabalho com arte, então um período que eu estou, mas já desenvolvi vários trabalhos. A gente é mais coletivo na oralidade, que
o nosso forte mais na oralidade. E recentemente a gente está trabalhando mais na questão de roça, que acho que é um ponto que a gente tem, esse debate tem muito a ver com isso, né? A gente, como eu falei, a gente é mais coletivo, então o meu pai, que é um conhecedor muito respeitado, e a gente escuta as narrativas dele, a França escreve e eu faço os desenhos, então é um coletivo que a gente tem, não só da família, mas assim do povo, sabe? Então acho que a gente carrega essa bagagem muito grande, né, dentro das narrativas do povo. E tem mais obras aqui que estão aqui no mapa, tem seis aquarelas e duas telas, né, que é justamente fala a parte mais da roça, do cotidiano, né, que a gente vive. Acho que falar da roça em si é você vivenciar ela, você tá em contato com a natureza, com o trabalho do dia a dia, você está lá, conviver assim, na realidade, né, do dia a dia. E também acho que a terra, que a gente fala muito, né, dos seres vivos, é um contato que você tem diariamente e você respeita isso. Se você não respeita, a natureza também não te respeita, então tem todo o cuidado que a gente tem, né? E a roça, pra gente, a gente se identifica mais como mãe. A mãe te dá o alimento, então a terra também, você depende muito dela, então a gente tem esse ciclo que a gente usa, né? E atualmente a gente tem acho que a maior parte que eu ouvi os parentes falando que tem esse desafio do clima, né? Então, ela modificou muito para a gente isso, né? Porque muda o calendário que a gente vinha fazendo. Então a gente tem essa diferença que anos antes, né, que a gente era um calendário fixo, né, que você sabia fazer a roça, não que matar esse período. Você já sabe que nesse período vai ter sol, já dá para você queimar, é o período do plantio, da colheita, do cuidado, da colheita, então tem todo esse processo. E esses anos que tem agora, que já é uma mudança praticamente muito grande para a gente, apesar de que a gente tem esse cuidado, mas que afeta muito para a gente no Alto Rio Negro. Então tem essa diferença, né? Essa mudança que a gente vê. Que o sol não dá mais no mesmo do mês que a gente planeja, então já muda. E você vai mudando com esse novo calendário que tem, né? Porque ela já não é mais fixa, então você vai mudando conforme o calendário. Então isso mudou muito praticamente para a gente. Então acho que a mudança climática ele é global, né? Não só para os primos, mas também afeta muito para a gente. E a gente tenta ir nesse calendário novo que a gente tem, né? Porque o nosso calendário, a gente não segue que é o calendário que tem, né? De 12 meses. Né? A gente é mais por constelações. Então a gente vai nas constelações. E nessas constelações tem 10 constelações. Isso que é fantástico para a gente, né? Porque a gente viaja nessas constelações. Época de peixe, época do plantio, da queimada, da caça, da colheita de frutas, né? Então a gente tem esse ciclo, né? E eu vou ter um trabalho que eu vou fazer pelo Museu das Amazonas em Belém, que é justamente falando sobre esse ciclo, a diferença que tem, né? Que afeta muito hoje nós, principalmente nós, né?
Então, acho que falar sobre essa mudança, ela requer um cuidado muito grande e ver de uma forma de como podemos, pelo menos, discutir sobre isso, né? Que é um tema muito complexo, né? E trazer essa discussão não só nas grandes reuniões, mas também dentro das comunidades. E atualmente acho que a urbania ela está mais presente nessa discussão, porque ela vê que tem uma diferença muito grande dentro dessas mudanças que a gente tem e que afeta praticamente a agricultura em geral, né, das nossas comunidades. E a roça para a gente ela é essencial, é muito, muito bom. E para cada comunidade que você passar por lá, você pergunta: quantas roças você tem? Não, eu tenho 2, eu tenho 3. Então ela é uma fonte não de renda, mas de alimento que a gente tem. Para a gente não buscar o arroz, o feijão que tem no comércio, né? Então a gente usufrui mais do que a natureza nos oferece, seja ela peixe, caça, fruta. Então a gente acho que para a gente não mexe muito com agrotóxico, que ela é mais natural para a gente. E acho que isso é o bom do Alto Rio Negro, que a terra é muito fértil ainda, então tem um potencial muito grande, né, do plantio. E a roça tem uma variedade muito grande de mandioca, de frutas que a gente planta aí, e tem também as frutas que saem assim, por si mesmo, né, que a terra oferece, podemos dizer assim, né, sem precisar plantar, podemos dizer assim. Ela brota, você faz a roça e ela já brota. Então é uma diversidade que a gente tem atualmente é um patrimônio cultural e material do Alto Rio Negro, um sistema agrícola que é reconhecido pelo IFAM, né? Então ele é um legado que a gente tem, né, do Alto Rio Negro. Foi uma luta grande de muitos longos anos, que foi reconhecido, e a gente tem esse potencial que a gente tem da agricultura, que é a mandioca, que vem farinha, beiju, tapioca, goma, tucupi, então uma variedade que produz vários produtos. Então é isso, um pouco disso que tenho para falar, então agradeço. Capilaica, Langara, bom dia a todos. Sou Francisco Fontes da Lima, pai do Abraham. Sou conhecedor dele da aldeia. O meu nome em vencimento é Matsapa, quer dizer um pequeno peixe que fica no leito do rio, que é o guardião do rio. Seu Francisco, o senhor pode só repetir o nome do peixe que o senhor mencionou? Matsapa. Matsapa. Obrigada. Um peixe guardião do rio. Como ele falou, para a nossa indígena, eu acho que do Brasil inteiro, que tem uma pessoa que vivia antes da gente, antes do surgimento da humanidade, que cuidava da terra, da natureza, chamado Kali. Kali significa o vento.
hoje em dia o vento bate no mundo inteiro. É dono da terra, da natureza, que cuida da natureza. Para a gente, dentro da aldeia do Baniwa, no território do povo Baniwa, Coripaco, a gente usa mais a roça, né? Várias espécies de maniva. No início, quando ainda ele dominava o mundo, o cara que eu falei, ele é o dono da roça. Todo tipo de maniva, fruta, por exemplo, banana, abacaxi, batata, cará, está concentrado nele, no corpo dele. Na nossa memória, do antigo, eles falam que para essa pessoa deixar essa terra para a humanidade dominar, como não indígena, uma indígena, ele já sabe como ele vai deixar essa espécie de maniva para a humanidade, para a população indígena, para tirar do seu sustento. No livro da França, eu tinha uma passagem dessa história. Antes de ele ver partida para outro mundo, ele resolveu de pintar um filho caçulo, né? Aí, a pintura no corpo do menino, tem vários tipos de cores, vários tipos de pintura. Quando chegou a hora de fazer isso, ele pediu que o irmão maior empurrasse ele para fogo, né? Para ser queimado. A gente sabe muito bem que quando as pessoas abrem uma roça, a gente precisa ter um tempo de verão para poder tocar fogo, para poder plantar. Nesse momento, quando o menino caiu no fogo bem grande, aí nesse momento o irmão virou de costa para trás, ele não voltou mais a olhar para trás, ele foi embora. No dia seguinte, aí o pai pediu para ele voltar para ver o que aconteceu no lugar de fogo. Ele voltou, de longe ele avistou uma roça já madura, já pronto para tirar o alimento. Na nossa memória do antigo, ele fala que o vento, como eu falei, o vento bate em mundo inteiro,
buzinando nos ouvidos de cada um ser humano que habita no mundo, para saber como cultivar a terra, para saber como cuidar de natureza. Tinha um velho, um parceiro que é chamado Guilherme, se não me engano, 1960, 70, ele já preveu esse problema que está afetando o mundo, clima, enfim. Aí ele me falou, quando eu estava bem 10 anos, uma coisa assim, eles estavam fazendo cerimônia dentro da aldeia, ele me falou que vai acontecer esse problema que a gente está sofrendo agora. Ele já preveu que vai acontecer. Ele não vai ver mais, mas ele me falou, mas você vai chegar de ver. Hoje em dia a gente está vendo essa coisa que ele falou, que a humanidade não ouve a buzina dos ventos. A memória desse personagem que eu falei, ele deixou para a gente refletir agora, nesse momento. E na exposição que a gente estava fazendo aqui lá embaixo, a gente trouxe material de processo de fazer o alimento, tipo farinha, beiju, tapioca, goma, tucupi. Então lá vocês podem pesquisar, tem vários tipos de material de fazer esse processo todo. E tem vários tipos de matéria-prima, tem cesta grande aqui de cipó, bandé, cipó titica, que a gente usa até hoje em dia na comunidade, porque a gente traz mandioca da roça para a aldeia e para trazer também as frutas com a mesma espécie, só que ele tem apropriado para fazer cada tipo de fruta. Pode terminar. É isso, né? Porque a gente traz um pouquinho para essa mesa aqui. Obrigado. Quem quiser conhecer mais o trabalho do São Francisco de Franco, o livro da Fran, Umbigo do Mundo, é maravilhoso.
está disponível acho que no site da editora Dante. Como gostaria, não fica agora não sei porque eu também porque ela porque não tem isso. Saiu. Fábio, eu te mandei o link. Se você puder depois, no minuto 4.13. Mas aí eu te aviso. Não precisa de som. Eu falo daqui mesmo, pode ser? Ou preciso mudar de lugar? Eu preparei bom dia. Eu preparei um texto curto para tentar controlar o tempo. Vou tentar fazer em menos de 15. Então, alguém, se puder me controlar para me avisar o tempo, eu sempre quero. Eu vou falar sobre o trabalho que a gente realizou, junto com outros pesquisadores, advogados, que é um curta-metragem que está na exposição, está lá no térreo, que chama Tanaru, a Floresta Viva. Foi feito em colaboração entre o Amazônia Alerta, a UBI, que é o Observatório dos Povos Isolados, e o Observatório dos Direitos Multiespécie, do qual eu faço parte. Esse trabalho, como eu falei, é resultado de uma rede, né, de colaboração entre vários pesquisadores. Eu queria nomear especificamente a Carolina Santana, que é advogada, faz parte também do observatório, o Emanuel Fabiano, que é antropólogo, e um parceiro importante meu, da Joana, que é o Daniel Canguçu, que é ecólogo e indigenista, trabalha com povos isolados na Amazônia. Eu vou ler, tentar fazer bem breve. Bom, e esse filme, só a última coisa, a gente fez esse ano. Foi uma viagem que a gente fez para Rondônia, para o território da indígena Tanaru, né? Bom, é isso. Primeira montagem de um material que a gente está trabalhando. Bom, nos últimos anos houve a proliferação de teorias, né, e normas jurídicas relativas aos direitos da natureza e à justiça multiespécie. No contexto latino-americano, vários casos relacionados a povos indígenas provocaram novas reflexões, né, sobre as estruturas jurídicas ocidentais e as teorias antropológicas. Com base nas relações históricas entre esses povos e seus contextos ecológicos, essas, digamos, inovações teóricas e metodológicas vêm demonstrando, né, a importância da Amazônia como um centro de produção de conhecimento e imaginação político-jurídica. A partir dos debates que a gente vem realizando, né, no Observatório dos Direitos de Multiespécie, a gente trata do contexto, né, da floresta no território Tanaru. Também conhecido como índio Tupurá, Tanaru foi o único sobrevivente do genocídio do seu povo e viveu isolado, recusando contato com os não indígenas. Após a sua morte em 2023, né, e aí, a partir da perspectiva dos direitos da natureza, ou direitos multiespécie, como a gente prefere, a gente considera, né, a partir dessa reflexão, as possibilidades de garantir a preservação dessa floresta contra o avanço do agronegócio, como um lugar de memória que preserva, né, na materialidade da floresta,
as marcas da existência desses povos que viveram ali. Em agosto de 2022, o único indígena sobrevivente do genocídio do seu povo foi encontrado morto, né, nesse território, no estado de Rondônia. Ele foi encontrado deitado na sua rede e ornamentado de um modo que não era o seu costume. Ele viveu sempre fugindo de nós, os não indígenas. E foi graças, né, a um trabalho durante 25 anos, os indigenistas que atuaram nessa região, né, nomeadamente o Adonias e o Altair, que esse território foi protegido e esse sobrevivente pôde viver em isolamento. Mesmo sendo o único sobrevivente do seu povo, ele preferiu a solidão, a convivência conosco. E por isso foi chamado também como o homem mais solitário do mundo. A gente nunca soube o seu nome, tampouco o nome do seu povo, que língua eles falavam. E foi graças, né, eu friso isso, essa política pública brasileira, que garante o respeito e proteção ao modo de vida, ao isolamento, que o contato não foi feito. E por isso também que ele ficou conhecido, né, como Tanaru, que é o nome do rio que passa por esse território. Ou conhecido também como Índio do Buraco, por conta de um dos seus hábitos de cavar buracos, uns buracos bem grandes, né, no interior das casas que ele construía. No filme vocês vão poder ver, está lá embaixo, esses buracos. A gente não sabe exatamente a razão disso. O respeito à autodeterminação dos povos indígenas em isolamento foi repensar várias coisas, entre elas os limites dessa visualidade. Afinal, recusar o contato equivale também a recusar a captura dessa imagem. Em regimes como o nosso, regimes de verdade como o nosso, né, pautados na produção de registros fotográficos e audiovisuais, a metodologia dos indigenistas baseada nos vestígios materiais é um caminho indireto importante, né, que fundamenta esse trabalho técnico dos indigenistas. E aí, na exposição, vocês vão poder ver também o trabalho do Daniel Canguçu, que são os galhos retorcidos, são as quebradas. E esse é um trabalho, a gente está, né, acho que um diálogo importante ali, são essas quebradas, né, que são vestígios usados pelos indigenistas para poder entender como esse território é usado, né? São os galhos que são torcidos muitas vezes para indicar um caminho, enfim, depois posso falar mais pelas pessoas, né? Por esses indígenas. O cineasta Van Sancarelli, durante as filmagens do filme Colombiara, onde foram feitas as primeiras imagens do Índio do Buraco em 96, refletiu no seu filme sobre a violência desse ato em que a câmera que fez Tanaru existir perante a justiça fez isso através do roubo da sua imagem. Aí, se você puder colocar o 4 pontos dele. Nesse momento tenso de contato, Tanaru se manteve encoberto pelas palhas da sua maloca sem jamais se revelar. Frente à insistência dos indigenistas que tentavam uma aproximação e a Carelli que apontava sua câmera na tentativa de captar a imagem, o Tanaru defendeu sua invisibilidade apontando sua flecha e desviando o olhar. A Amazônia brasileira é habitada por diversos grupos indígenas em isolamento. Povos que interromperam relações intermitentes ou contínuas com os não indígenas, ou mesmo com outros povos, né, com os quais compartilhavam o mesmo contexto histórico e social. De acordo com a FUNAI, há cerca de 120 registros que indicam a presença de povos indígenas em isolamento na Amazônia brasileira, dos quais 28 são confirmados. E essa política do não contato foi oficializada em 1987, com a intenção de garantir o direito desses povos aos seus territórios, sem desrespeitar o princípio da autodeterminação, ou seja, a recusa ao contato, né?
e o direito político de permanecer em isolamento. Agora, pela primeira vez, digamos, né, na história do Brasil, as autoridades se deparam com a decisão de pensar o destino dessa terra indígena sem indígenas. É preciso explicar que o território Tanaru, embora fosse uma terra indígena, não estava demarcado, pois a demarcação das terras indígenas no Brasil exige que se cumpram 5 requisitos constitucionais: que a terra seja demarcada, que a terra a ser demarcada seja habitada em caráter permanente pelos indígenas, que seja utilizada para suas atividades produtivas, ou seja, que seja imprescindível a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e que seja necessária para a sua reprodução física e cultural. Esses são os termos constitucionais, esses 5 requisitos constitucionais. Como se tratava de um único homem, o requisito da reprodução física estava ausente. Por isso, o território estava protegido por uma norma frágil, que é uma restrição de uso. Isso significa que as pessoas que possuíam títulos de propriedade nesse território não perderam a sua propriedade, mas apenas tiveram o uso dessa propriedade restringido. Preocupado, né, com o risco da devolução desse território aos seus antigos proprietários, a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, levou o caso à Corte Constitucional, STF, para tentar garantir um destino a esse território. E aí o juiz determinou 5 possibilidades da destinação do território Tanaru, que era a compra, desapropriação fundamentada no direito à memória e à verdade, tombamento, fundamentado no patrimônio arqueológico, etnográfico e paisagístico, um tombamento com base no direito à memória e à justiça de reparação e desapropriação ou tombamento fundamentado no direito ao meio ambiente equilibrado e nos direitos da natureza. E é esse último ponto que a gente estava tentando focar. A Carolina Santana, que é advogada, faz parte do observatório, ela estava participando da produção do relatório justamente no qual ela argumentava a favor dos direitos da natureza como uma possibilidade de garantir que esse território fosse demarcado como terra indígena, ou seja, que a floresta ali seja testemunha da vida desse povo, do genocídio e da morte Tanaru. Tanto a desapropriação quanto o tombamento são importantes ferramentas das quais o Estado pode fazer uso, né, para salvaguardar interesses públicos, porque permitem que o Estado limite, né, o direito individual da propriedade. E existem inúmeros casos de desapropriações no Brasil, tombamentos fundamentados no direito ao meio ambiente saudável, na proteção do patrimônio histórico, paisagístico e arqueológico. Mas também começaram a aparecer casos, né, de desapropriações e tombamentos fundamentados no direito à memória e à verdade, mas ainda não há nenhum caso fundamentado nos direitos da natureza. E é isso que a gente estava tentando argumentar. Recentemente saiu uma decisão que transforma um território num parque. Então não é, digamos, não deu certo o argumento, mas era essa uma primeira tentativa de que fossem reconhecidos os direitos da floresta como patrimônio desse povo. A floresta de Tanaru é também uma testemunha, como eu disse, da sua presença e da habitação permanente daquele local. E não é só isso, ela é testemunha do genocídio que aconteceu ali. A vida multiespécie, por isso a gente prefere falar direitos multiespécie, não direitos da natureza, porque a gente sabe que o termo natureza é bastante complicado, deixa de ser, portanto, deixa marcas que podem ser lidas, como eu falei, no formato dos galhos, na composição do solo, nas espécies vegetais que ali se encontram, dentre vários outros elementos. Assim, a temporalidade da floresta soma-se àquela da vida humana, resultando numa paisagem cuja história é necessariamente resultado dessa vida
multiespécie, né? E que testemunha em sua configuração ecológica e material, como eu falei, a vida e a morte de Tanaru. O caso que expomos, né, o caso que a gente tentou, digamos, no nosso filme abordar, e aí como falar dessa vida, dessa presença, dessa visualidade, alguém que recusava o contato e recusava que a sua imagem aparecesse, né? No filme é interessante escutar o que o Van Sancarelli fala a respeito desse encontro e dessa recusa. Impõe repensar os limites das categorias jurídicas desse direito ambiental e a insuficiência, né, dos conceitos e da política para entender a relação do Tanaru e a floresta. Uma floresta que não é só a fonte de recursos, né, ou seja, entender essa floresta para além do direito ambiental é também um elemento importante. Proteger a floresta de Tanaru a partir das opções de destinação que a gente elencou acima, nos permite pensar não mais como um objeto passivo, utilitário, cuja razão de existir depende das necessidades humanas, que é o paradigma do direito ambiental, mas como um arquivo, um monumento e uma testemunha, como eu falei, que contam a vida e a morte desse povo e do seu único sobrevivente. Bom, é isso. A gente tem vários casos que estão correndo agora na justiça no Brasil, mas em relação a outros contextos, como por exemplo Equador, Bolívia, esse tema dos direitos da natureza ainda está bastante devagar, digamos. E, bom, é isso. Se vocês depois quiserem ver o filme, a gente pode falar mais sobre isso. Obrigada.